reduzida o tempo a cada vez mais. E é triste, mas feliz. Então, vamos começar aí o nosso estudo? Vamos. Eu já desejei sábado para todo mundo, e o sábado é abençoado para cada um de nós, e que Deus esteja presente em mais esse momento, que nós vamos estudar aqui a palavra dele. E para começar, Rosângela, faz uma oração para nós, fazendo um favor. Uhum. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos e te agradecemos pelas horas sagradas do teu santo dia, onde já estamos. Amém. Muito obrigada, Pai, pelo sábado, pelo privilégio que temos de poder estar na tua presença aqui, entre amigos e irmãos. Te agradecemos também por essa oportunidade de podermos estudar a tua palavra, relembrando o que estudamos ao longo da semana na lição da Escola Sabatina. Assim, Senhor, nós queremos te suplicar, derrama sobre nós teu Santo Espírito, que vamos abrir a tua palavra, foi ele que a inspirou, e que ele possa nos ajudar a compreendê-la mais e mais. Amém. Seja com cada um dos que aqui se encontram, e daqueles que ainda vão entrar também, que todos juntos possamos realmente nos aprimorar no estudo da lição nesses momentos. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o esquema do sábado, da sexta-feira à noite, é mais para a gente destacar aqui o que mais despertou durante a semana na lição. Porque eu tiro por mim, assim, né? Sempre na lição salta um tema, salta um tema não, salta um dos assuntos abordados ali dentro da lição, salta às vezes um versículo, e nesse momento eu queria saber o que mais se destacou para você hoje na lição dessa semana. De quem quer começar aí? O que mais você... O que você fala, Nilson, esse ponto aqui foi que mais me chamou a atenção, por exemplo. Antes de falar a minha percepção, eu não vou falar isso agora, daqui a um pouquinho eu falo, mas eu queria retomar uma conversa que a gente estava fazendo ali, offline, sobre essa questão da importância da escola sabatina, né? Sim. Para mim, realmente, eu acho que até dentro da própria doutrina nossa, etc., a escola sabatina é o coração da igreja. Uhum. Então, infelizmente, talvez, né, grande parte dos membros concentrem, né, os seus esforços no culto coletivo, o que não é errado, tá tudo certo, ok? Temos o culto coletivo, mas o culto coletivo, ele é uma situação muito mais, vamos pensar assim, passiva, né? Sim, totalmente. Claro, a gente tem os momentos de louvor, que são momentos, né, também coletivos, a oração, alguém orando e todos, né, também juntos ali, mas o momento da escola sabatina em que a gente está discutindo, né, um estudo que a gente fez durante a semana, a gente está relembrando, né, um estudo em comum, cada um tendo uma percepção diferente, né, enriquece muito mais. Além do que, eu tenho conversado com algumas pessoas, talvez aqui com o Antônio Carlos, não me recordo se a gente já conversou sobre isso, mas este ano, especialmente, no que depender de mim, todos os esforços que eu fizer ali para, ou movimentos para a melhoria em todo o aspecto, né, da casa de Deus, da adoração, no serviço mesmo de Deus, eu vou estar pensando em sair de dentro da classe, porque durante a pandemia, a classe, para mim, foi o que foi mais importante na igreja. Já era, mas ressaltou
né? Nós estávamos comentando isso aqui, né? Uhum. A classe da escola sabatina é o verdadeiro pequeno grupo que nós temos. Esta é a igreja em que a gente tem que praticar, né, o que a igreja primitiva fazia, que nós somos mais próximos. Como é que nós vamos numa igreja, por exemplo, nem a do Portão, conhecer 1.100 membros? Não tem condição, Impossível. né? Impossível. Dentro dessa pequena célula, que é a nossa classe, né? E, claro, não me acho especial de nenhuma maneira, eu acho que todas as classes são importantes, mas é aqui que a gente tem a oportunidade de praticar realmente o que uma igreja tem que ser, né? Então, realmente, eu acho que se a gente quiser, ou se a gente quer a chuva do Espírito Santo, as atitudes, elas têm que começar aqui. Essa é a nossa igreja principal. Daqui surge o restante. Só isso, tá? Não tenha dúvida, eu concordo plenamente com você. O conjunto de atividades na igreja, todos eles são importantes. Isso é inquestionável, né? Nem você comentou aí. Mas o momento da escola sabatina é um momento interativo. Isso é um dos maiores benefícios, é a troca, a interatividade. É você sair da passividade e entrar na atividade total, entendeu? Então, eu acho que o tempo da escola sabatina ele tem que ser aumentado e não diminuído. Eu vejo sendo reduzido a cada vez mais. Daqui uns dias nem vai ter. Só está reduzindo. O que se faz em meia hora, 40 minutos, gente? Não faz nada, entende? Então, é uma pena, é uma pena. É uma, entre aspas, crítica construtiva. É só mais tempo de relacionamento da escola sabatina que eu acho que precisa ter. É uma questão de ajuste, né? Então, oi, tia Hilda! Olá! Então, mas vai lá, ô João. Vai lá, doutor. Tudo bem? Não, já passei a bola aí. Daqui a pouco eu retomo. Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Fala, Antônio Carlos. Não necessariamente precisa ser na ordem aí, né? Não, porque não. como eu vou ressaltar vai algo pontuar que me aquilo que chamou ficou a atenção. Isso. Então, como eu vou ressaltar algo que me chamou a atenção essa semana, é uma coisa maravilhosa, porque a gente lê, e de repente algo depois volta a ler. Puxa vida, isso aqui, né? Isso aqui, ó. Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Isso foi naquele contexto de um pouco antes da entrada, isso foi em Cades-Barneias ali, me parece, antes da entrada para Canaã, não é? Moisés reúne o pessoal e então faz todo um discurso, apresenta novamente os 10 mandamentos no contexto da aliança, chamando o povo para uma renovação de votos, né, da aliança. E o pessoal já tinha morrido. O pessoal que ouviu a aliança, o pessoal que saiu lá do Egito, tinha morrido todo mundo. Só tinha Caleb e Josué desse grupo que estava de pé. Então ele diz: olha, pessoal, a bola agora é nossa. Entende? É com nós agora que está a bola. Não é mais com eles. Não foi, ele diz assim, não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos que hoje aqui estamos. E nós podemos muito bem aplicar isso à nossa realidade, à verdade presente hoje da nossa vida. Hoje a bola está conosco. A bola está com os adventistas do sétimo dia, está com os cristãos da atualidade. Somos nós que vamos entrar, possivelmente, na Canaã celestial. Somos nós que possivelmente veremos ver Jesus voltar. Somos nós que temos que promover o evangelho de todas as formas hoje,
na nossa atualidade. Então, isso me chamou bastante atenção nesse contexto da aliança, da lição dessa semana, né? Isso me chamou a atenção. Nós já estudamos, eu me recordo que eu acho que foi o ano passado, no primeiro trimestre, nós estudamos muito. Se não foi o ano passado, foi 2019. Nós estudamos muito, Uhum. uma lição praticamente inteira só sobre as alianças, né? Uhum. E esse é um tema assim que me toca, porque aliança, não existe aliança sem uma segunda parte, né? Tem que ter duas partes. Duas partes. E assim, e Deus é muito grandioso, porque quando ele faz aliança conosco, ele faz fiado nele, confiado nele. Não tem alguém maior que ele por quem ele possa jurar, então ele jurou por ele mesmo que, né, Ele é a que nos garantia. Ele é a garantia, correto, exatamente. Então, quando ele fez aliança com Abraão, com todos os demais, enfim, com as gerações posteriores até nós, não era esperando que nós cumpríssemos literalmente da mesma forma que ele é capaz de cumprir. Claro que, em toda aliança, ambas as partes devem cumprir aquilo que é acordado. Nós, nas nossas deficiências, nossas fragilidades e fraquezas, não podemos me fugiu a expressão, deixar de cumprir. Ah, não, mas, nossa, eu sou humano, eu sou fraquinho. Não, Deus espera que nós cumpramos a parte que nos cabe cumprir. Deus espera isso. Então, assim, e é justo, porque existe um acordo, certo? Então, a partir do momento que nós concordamos em virmos, claro, que Deus nos toca, que Deus nos chama, que Deus faz todo um processo e nos alcança e vai lá e nos busca e nos resgata, enfim, mas nós concordamos de fazer parte do grupo e do povo e do exército de Deus. E daí eu penso que, a partir do momento que nós concordamos com isso, então nós temos que fazer todos os esforços possíveis e cabíveis a nós, como indivíduo, de cumprirmos a parte que nos é devida a cumprir, certo? Entende? Fui claro? Claríssimo, Entenderam muito bom. o meu pensamento? Esse ponto também saltou aos meus olhos. Depois eu vou comentar sobre ele, viu? Beleza. Rosângela, Deise, o que saltou para vocês essa semana? O que destacou para vocês do estudo dessa semana? Quem que quer falar aí? Tia Hilda, deixa eu falar. Na lição de hoje, a gente coloca o ponto que mais se destacou para nós na lição. Não tem nada de sequência, tá? Então, se você tiver algum comentário, se você falar assim, Nilson, o que mais me chamou a atenção nessa semana da lição foi isso, você pode comentar, porque hoje o dia é para a gente só destacar e colocar aqui os pontos que foram mais importantes para cada um de nós durante a semana, tá bom? Então vai lá, quem que quer? Vai lá, Rosângela. Vários pontos interessantes aqui, né? Essa lição Sim. é muito fantástica, como foi dito aqui, nós já estudamos sobre alianças, né? Então, o assunto ainda está bem fresco na memória. Mas me chamou a atenção uma frase que aparece aqui na parte do domingo, que eu acho que dá toda a resposta para as nossas dúvidas, né, em relação a essa questão da aliança. Como já foi colocado, a aliança tem que ter duas partes, né? O próprio título da lição fala que a aliança é eterna. Mas eu achei lindo dizer aqui, olha, na parte de domingo, dizer assim, que a verdade central da aliança foi o evangelho, a salvação somente pela graça mediante a fé. E realmente, quando a gente para pensar, a verdade central é o evangelho. Por isso que ele também é eterno, né? Lá em Apocalipse a gente encontra, né, o evangelho eterno sendo pregado. Quer dizer, você pensar em um Deus que, sabe, preparou tudo, até acho que foi na parte de sexta-feira aqui, ó, né? Nossa, tem um comentário aqui do Desejar a Todas as Nações que é lindo demais, que diz que antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano, caso ele fosse vencido por Satanás. Deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. E esse compromisso foi cumprido por Jesus. Gente, coisa linda isso aqui, né? Lindo mesmo. Então, assim, o evangelho é eterno, né?
E a verdade central da aliança está baseada justamente nele. Quer dizer, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Aceitar o que foi feito por nós. A graça de Deus é de graça mesmo, né? Como diz, mas não é barata, porque nem pagou muito caro, né? Quer dizer, uma própria vida, mas é somente pela fé, né? Então, isso é maravilhoso. E aí a gente vê todos aqueles pactos, né? Com Abraão, com o povo, né? Todas essas coisas, tudo relacionado com o Evangelho. O povo sendo escolhido, né? Deus repetindo a exaustão os seus requisitos e o povo dizendo que aceitava, mas muitas vezes tropeçava. Mas, assim, é o ponto principal, né? Quer dizer, o Evangelho é a salvação. E aí, por isso que Deus chega para Abraão e diz, né? Que nele todos os povos seriam abençoados. Porque, claro, eu sou descendência de onde viria o Messias, né? Onde o Messias surgiria, né? A descendência de Abraão, seria justamente o abençoador de todos os povos por tudo que ele faria por nós. Então, assim, é maravilhoso, né? Quando a gente para pensar realmente no que Deus fez por nós, né? Quando a gente faz assim um balanço, quando a gente realmente, sabe, pesa, né? O que foi a decisão de um Deus se tornar ser humano, vir a esse mundo, morrer por nós, dar a sua vida, né, por nós, ressuscitar e hoje interceder por nós, isso é a base de tudo, né? Quer dizer, Deus cumpriu a parte dele, e nós, né? Estamos cumprindo a nós? É para pensar, Com a né? graça de Deus. É. A chefia está aí, hein, pessoal? Se acomodem agora, prestem atenção. Muito bom. Depois eu quero complementar isso aí. Oi, Jandira, tudo bem? Chegou? Na Chegou a verdade, patroa. Chegou a patroa. na verdade, gente, eu tinha me comprometido, mas aí parece que algumas pessoas desistiram da eleição. Aí o pastor convocou todo mundo hoje, agora, no Zoom, a partir das 7h30, daí eu não podia entrar. Avisei só. Aí terminou agora a reunião, daí eu estou... Alguns não aceitaram, tem aquelas coisas, daí tem que voltar, reunir de novo. Por isso que eu estava longe, mas eu queria ter entrado com vocês já. Nós acabamos de começar, tá no comecinho. Está no Tá tempo tranquilo. ainda. Uhum. Bem, Jandira, você já sabe como é que é o esquema. Cada um coloca aqui o destaque que foi para cada um durante a semana. Então, a Rosângela acabou de colocar ali. Depois eu quero complementar isso que você falou, quero comentar sobre isso daí também, viu, Rosângela? Ok. Muito bom, muito bom. Então, se você tiver algum ponto, tá? Tia Hilda, Jandira, se vocês tiverem algum ponto que se destacou durante a semana, coloque aí, tá? Deise também, viu, Deise? Estou esperando você, viu? Não esqueci de você, não. Então, o que eu achei bem interessante, assim, o que me chamou a atenção, e eu não sei se eu compreendi da forma certa, foi a lição ali do dia 11 de outubro, de segunda-feira, né? Aliança em Israel, que é o versículo de Deuteronômio 9, versículo 5, que diz assim: não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, assim, eu percebi que quando o povo estava para entrar ali em Canaã, o que eu entendi foi que eles estavam achando ali que aquilo era por mérito, porque eles estavam andando em retidão, porque eles estavam fazendo tudo corretamente. Mas, na verdade, não, foi por causa da forma que o povo que ali estava, era pela forma errada que eles estavam vivendo, né? E também para cumprir a palavra de Deus. Assim como Jesus veio ao mundo, né? Foi por amor.
Deus mandou o seu filho por amor, não porque nós merecíamos que ele morresse em nosso lugar, mas também foi para cumprir a promessa, que lá dizia em Isaías, e um menino vos nasceu e um filho se vos deu, né? Então, essas duas situações eu vejo que foi, em momento algum, era porque o povo era merecedor, né? Mas era para cumprir a palavra de Deus, porque ele tinha feito essa promessa. Na música, Deise, é isso mesmo. Perfeito. É isso aí. E, Olha, Nilson, já dá para dirigir a lição qualquer dia Opa, desse na dá sala mesmo. lá, né? Dá mesmo. essa é a nossa aluna, meu amigo. Pode Vai superar pegar, os pode pegar. mestres, viu? Já está superando já. É. Pode pegar. Ela pegou na mão, fui na veia, tá? Perfeito. É, muito bom, viu, Deise? E bem claro que o povo não tinha mérito nenhum. Isso. Não tinha mérito nenhum, né? E que Deus deixou bem claro isso, que por mérito nenhum. Inclusive, quando Deus elegeu o povo, ele era o menor de todos. Eles não tinham um grande exército, não era uma grande nação, negativo. Era o menorzinho de todos, insignificante, né? Quando Deus elegeu esse povo aí. E aqui já está deixando bem claro isso. Moisés está dando um toque, relembrando ali, sabe? Então, ó, vocês não têm nada, vocês não se acham, não, porque não é por aí. E outra coisa, aquele povo também teria que ter uma resposta de justiça. E Deus usou o povo de Israel para fazer a justiça dele diante daquele povo que estava com a maldade já ultrapassada já o limite. Entende? Então, esse povo foi usado por Deus para poder Deus fazer justiça também. Não é? E isso já também ficou bem claro. Mas você pegou certinho. Alguém tem mais algum comentário aí sobre esse ponto aí? Pode falar, viu? Eu acho muito lindo pensar que quando Deus promete alguma coisa, ele sempre cumpre. Às vezes o ser humano pode criar situações em que fica até um pouco difícil, né? Parece que, mas será mesmo que Deus vai cumprir e tal? Porque, né? Sabe, complicou tudo pela desobediência, por uma série de motivos, né? Mas ele sempre cumpre a sua palavra. Isso é muito claro aqui, né? Então, ele escolheu o povo de Israel com o objetivo de fazer com que ele fosse uma bênção para todos os demais e para, não é, fazer justiça também, né? Esse povo foi usado por Deus para isso, mas ele também cumpriu a palavra que ele tinha dado, que ele tinha feito aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, assim, ele cumpre, ele não é como ser humano. Gente que tem uma facilidade muito grande de quebrar as promessas que faz, né? Então, a gente às vezes fala que vai lá se comprometer com alguém por alguma coisa, alguma tarefa, alguma coisa, e de repente acaba não fazendo. Mas Deus não é assim. Ele prometeu, ele cumpre. A gente pode esperar, pode até demorar por causa das pessoas, né? Pelas circunstâncias, mas ele vai cumprir, né? Isso é certo. E que bom, né? Que bom que é assim. Que bom que é assim. Deus totalmente confiável. E é tanto que isso é verdade o que a Rosângela está falando, nós temos conhecimento, né? Eu gosto muito dessa questão de datas dentro da Bíblia, porque é muito preciso, né? A saída do povo, 400 anos exatamente no dia, a profeta do Senhor, né? Como luz menor, ela mesmo se coloca, no dia o povo saiu, né? Os 40 anos o povo andando no deserto, quando deu no 40º ano, eles entraram. batata, certinho. Então, assim, é lindo, porque parece que Deus se esqueceu. Quer dizer, às vezes a gente falha pelo déficit de atenção, de capacidade de memória, enfim. E às vezes a gente acha que isso ocorre com Deus. Mas não. Ao longo da história as coisas vão acontecendo, vão indo, vai. Pode ficar tranquilo. No dia Deus diz, opa, acabou o prazo, é aqui. É aqui. É incrível isso. Incrível. A exatidão de Deus é fenomenal. Né? Incrível.
Olha só, Nilson. E pessoal, eu estava... essa lição, ela é muito rica, e ela tem algumas coisas que vai nos desafiando a aprofundar. Eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas dá a impressão que você sabe a história, e quando você começa a estudar, você vê que ela tem uma profundidade, que ela vai tomando rumos para abrir espaço dentro de você para entender um pouco mais tudo isso. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo isso em relação ao estudo da lição. Mas na quarta-feira, aqui, Seu Povo Especial, que já foi até ventilado sobre isso, a intenção de Deus escolher, já foi até considerado por que Deus escolheu esse povo. Não era porque ele era grande, não era porque era melhor, não é? Tá, esse ponto aí foi colocado. Mas o que eu acho, não sei se vocês falaram sobre isso antes de eu entrar, mas o que eu acho, assim, extremamente coerente com as propostas de Deus sempre primeiro, ele sempre inicia com a intenção de se relacionar. Ele queria se relacionar com aquele povo. Sim. Segundo ponto, nesta relação com este povo, a intenção de Deus era desenvolver nele um relacionamento, que eles se desenvolvessem tão bem nesse relacionamento que eles estariam tendo com Deus, a ponto deles aprenderem como fazer esse relacionamento chegar a outro, ou seja, ser tu uma bênção. Como que eu vou ser uma bênção se eu não aprendi a me relacionar? Assim diz o Senhor, né? Tudo que nós prestarmos atenção de propostas divinas, e vamos estar vendo que Deus promove relacionamento conosco para nos ensinar ou nos incluir para trazer outros para esta relação. Isso. Deus poderia fazer isso tranquilo, sozinho, né? Nós nem precisar, ele não precisa de nós. Mas ele é tão inclusivo, que isso, gente, eu sou apaixonada, assim, eu não sei dizer para vocês como é que eu me sinto quando eu começo a pensar como Deus olha para mim, quem sou eu, e ele me inclui. Eu não tenho nada, talvez vocês se sintam assim também, mas ele quer que eu participe de uma coisa que é nobre demais. Ele que quer desenvolver em mim essa relação, porque ele quer me equipar, me levar a trazer outros, como se eu fosse assim, a pessoa principal. Eu não sou, mas ele quer que eu participe. Então, o que mais me impressionou foi que assim, abriu meu coração, foi Deus está sempre se propondo a se relacionar conosco. E na sua intenção é que nesta relação nossa com ele, nós nos desenvolvamos a ponto de buscar outros para esta relação proposta por Deus na nossa vida. E isso, simplesmente, eu fico sem palavra. E Deus sabe como o meu coração fica assim, cheio. O evangelismo. Deus quer evangelismo. Tudo que Deus quer é evangelismo. Ele me evangeliza para que a minha vida seja evangelizadora. Evangelho? Evangelho é a pessoa de Cristo. Evangelho é a salvação. Então, ele me enche de salvação para que eu seja um condutor de salvação. Os outros. Isso. Não sei o que dizer. Eu estou tão impressionada com Deus que eu não sei o que dizer. Assim, é muita gratidão. Eu só sei dizer que eu estou muito grata. Como é que você vai ser uma bênção no teu trabalho, se você, na tua família, com as pessoas que você se relaciona, se você não tiver essa bênção? Primeiro você tem que ter essa bênção, Deus tem que abençoar você para você dividir essa bênção. Esse é o propósito dele.
para todos nós, né? Eu só queria colocar assim, porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de querer produzir, isso não é nada de errado. Isso é algo até que nos enche de, sabe, de utilidade. A gente precisa se sentir útil. É verdade. Às vezes eu falo de mim, não sei como vocês se sentem, mas eu posso me perder porque eu sou assim muito líder, eu gosto de fazer as coisas, tudo, e eu gosto tanto de trabalhar, tanto de fazer, que eu posso me perder e tomar a frente e dirigir. Eu sou assim. Então, isso é uma questão que eu tenho que estar sempre cuidando, porque quem está na condução não sou eu. Por mais que eu tenha facilidade, por mais que eu goste, e quando Deus diz assim, olha, eu quero você inclusa e dependente de mim. Mas isso para mim é complicado. Eu não sei para os outros. Isso é complicado. Eu sou uma pessoa independente, infelizmente. Eu sou independente. Na minha vida, eu tive que aprender forçadamente a ser independente. E como eu já tenho esse... E aí eu sofro muito porque eu não quero ser independente de Deus. Eu não tenho o que fazer sozinha. Eu não posso, eu não vou conseguir. E não quero conseguir, eu não quero. Eu aprender a ser muito dependente dele. Ele tem me ajudado muito, mas eu acho que eu quero ser mais dependente dele, sem confundir dependência com falta de iniciativa, com falta de realização, dependência colocando Deus na frente, porque às vezes a gente confunde um pouco, as pessoas dependentes, elas não tomam iniciativa, elas não fazem, elas não pagam, não. Eu quero ser dependente de forma útil, sabendo nesta linha tênua que existe entre Deus fazer e eu fazer, sabedoria para a minha hora e para a hora de deixar Deus ser Deus na minha vida. E isso é algo que eu confesso para vocês. Eu preciso profundamente que Deus me dê esta sabedoria. Eu sinto essa necessidade para que eu esteja inclusa, e me encha de salvação e que eu saiba como eu vou transmitir essa salvação em minha vida de forma assertiva. Só Ele pode me ajudar. Talvez vocês também sintam isso, mas eu estou confessando os meus. Muito bom, Jandira. Depois eu quero comentar também isso daí, viu? Tia Hilda e tio Robson, que chegou aí. Vocês querem? Tudo bem, Robson? Vocês querem colocar um ponto que ficou mais destacado para vocês essa semana? Colabora aí com a classe. Vai falar? Depois eu falo. Na lição do professor, tem um pedaço ali que Moisés, eu não sei se já foi comentado, né, porque eu entrei um pouquinho mais tarde, mas Moisés aconselha o povo, né, a ter cuidado, porque ele falando sobre a idolatria, e o povo passou por povos e foi criando, já veio do Egito com uma cultura totalmente diferente daquela que até José tinha sido ensinada, né? Aí eles acabaram aprendendo muita coisa da idolatria do Egito, e eles já vieram com essa bagagem e começaram a passar por povos onde eles deveriam ser um exemplo. Este foi um dos grandes motivos que Deus fez questão de renovar os votos dos 10 mandamentos, trazer novamente à memória, porque ele queria que o povo prestasse um culto e adoração exclusivamente a ele, não era para aquele povo ficar se perdendo no meio do caminho, mas eles vinham se perdendo, inclusive quando Moisés subiu para pegar as tábuas da lei, eles se perderam completamente, né? Fizeram um bezerro de ouro e foram adorar. E Moisés aqui, nesse pedacinho da lição do professor, ele descreve para eles, né, a idolatria como um processo que se origina dentro da gente. Quando nós queremos
como é que ele fala aqui, ó, Moisés descreveu a idolatria como um processo que se origina em nós mesmos, pois a adoração de ídolos é a adoração do que fazemos e de quem somos. Quer dizer, a idolatria não está... o processo de adorar um ídolo não está em adorar lá, começar adorando um ídolo de pau e pedra, né? Mas é a partir do momento em que a gente começa a fazer a própria vontade. Aí nós começamos a cair no buraco de nos esquecermos a quem devemos adorar, quem merece a nossa adoração e a quem nós devemos servir acima de tudo. E eu acho que isso é para nós o tempo todo, né? Porque a gente também vive um tempo em que é muito fácil a gente se esquecer de quem estamos adorando e começarmos a pensar em nós mesmos, no que nós queremos, em quem nós somos, e fazermos a nossa própria vontade. Então, não tenha dúvida, tia Hilda, a idolatria, ela brota dentro do coração, ela começa ali. Ela não começa no ídolo lá fora. Ela se exterioriza no ídolo ou em alguma outra coisa, mas ela brota realmente muito bom, hein, tia Hilda? Eu não tinha me atentado a esse ponto da lição. Tio Robson? Só uma colaboração curtinha no que diz respeito à quarta-feira. Deus escolheu um povo para ser santo, né? No caso, sabemos que a conotação até da própria origem da palavra de santo é separado por um propósito especial, né? E é bacana você ver que até hoje, né? Quando você compara as diversas nações do mundo, você sente que o povo judeu, ele é um povo diferenciado. Ele teve a bênção da mão divina lá ao longo da história do povo dele, né? Eles têm uma cultura diferente, eles têm hábitos alimentares diferentes, eles têm a bênção financeira, eles são um povo especial. Como nação, até hoje, eles ainda mantêm vamos dizer, esse diferencial de ser um povo diferenciado, de ser um povo bem assim, divergente da maioria dos povos que a gente conhece, né? Quando você pensa no norte-americano, você pensa numa nação que recebeu gente do mundo inteiro, mas aquela cultura americana de você ganhar dinheiro, terra da oportunidade, todo mundo só pensa em dinheiro. A África tem uma cultura diferente, uma cultura de adoração de ídolos, adoração do próprio Satanás. A cultura asiática também é uma cultura idólatra, porque Buda, você vai em Tailândia, Malásia, toda aquela parte de Ásia ali, é budismo para tudo que é lado. A Índia também é muita pobreza. Resumindo, os povos têm suas características, mas Deus fez do povo de Israel um povo realmente especial, né? Um povo diferenciado, um povo com uma cultura diferenciada, um povo inteligente. E, lógico, como nação, eles não são mais o povo de Deus. Mas o que eu queria fechar é assim: nós, depois que aceitamos a Cristo, nós somos convidados a fazer parte desse povo especial. Sim. Não mais com tanta cultura judaica conosco, mas com a cultura cristã conosco, né? E no nosso dia a dia é que a gente vai mostrar para o mundo que nós somos especiais, nós somos cristãos, né? As pessoas vão ver isso em nós. Se ainda não viram, é porque nós ainda não conseguimos mostrar o Jesus que está dentro de nós, mas é algo automático. A diferença entre o cristão e o não cristão é tão gritante que as pessoas, ao longo de nossa vida, num momento ou no outro, não vou dizer que isso vai acontecer todo dia, num momento ou no outro, alguém vai dizer: cara, você não é desse planeta, você não é normal, você da onde vem essa sua diferença, entendeu? Porque nós somos esse povo especial. E o que é melhor? Jesus Cristo fala assim: não foram vocês, eu acho fantástico, João 17, João 14, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Olha só, gente, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, os cristãos não são a maioria, tem, vamos dizer assim, vamos botar assim, 7 bilhões de pessoas que não são cristãs, e Deus me escolheu. Olha só, quem sou eu? Quem sou eu, um pecador, 60 anos de pecado, quem sou eu? Mesmo assim, Deus falou: Robson, você é meu,
A partir do momento que eu entreguei minha vida, eu que te escolhi. Cara, eu durmo todo dia. A Milda falou, Rob, você tem um astral muito alto. Eu falei, amor, Deus me deu esse astral alto porque Ele me escolheu. Eu não posso andar de cabeça baixa, eu não posso andar... Cara, eu fui um escolhido do Senhor e nós somos. A Deise entrou agora, nasceu no reino de Deus. Deise, essa é a certeza que eu tenho, que o Nilson tem, a Hilda, o João, a Jandira, todo mundo da classe tem, é de que você também vai ter para o resto da sua vida. Você foi uma escolhida do Senhor, Deise. Você faz parte agora da família de Deus. Então, isso me chamou muita atenção. Eu faço parte da família de Deus. E Jesus falou, eu não chamo vocês de amigos, eu chamo vocês de irmãos. Logo depois da ressurreição, ele falou assim, vocês não são mais apenas amigos, vocês são meus irmãos. Então, achei bacana isso aí. Muito bom. E ele chegou ao ponto de chamar o povo dele de a menina dos olhos dele. Tão importância que Deus dá para o povo dele. Muito bom, Robson. Você sabe que o que eu vou comentar aqui, acho que todo mundo comentou, né? O que eu vou comentar aqui, eu acho que vai ter um link com tudo que vocês falaram aí. E eu começo com o que o Antônio Carlos começou ali também, que em Deuteronômio 5:3, quando Moisés falou ali, não é? Que não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então, quando eu li esse versículo ali, o que eu compreendi também? Que naquele momento, os patriarcas já tinham morrido. Então, eu trago para mim hoje a aliança que foi feita com os patriarcas. Aliás, nós hoje só estamos aqui porque a aliança foi feita com eles antes, né? Mas eles já morreram. Eles já morreram, eles já se foram. Como naquele momento também eles já tinham ido. Então, hoje, a aliança mais importante que eu e cada um de nós temos é a aliança que eu e cada um de nós temos com Deus hoje. Porque aquela aliança que foi feita com os nossos pais lá atrás foi extremamente importante, mas a aliança que mais importa hoje é a aliança individual minha com Deus. Essa é a aliança. Hoje, o que vale é essa aliança. Foi o que eles falaram naquele momento ali, porque os pais já tinham morrido. Então, a aliança que vale é a que vale hoje, para mim, na minha vida, a minha aliança com Deus. Boa. Então, agora, eu destaquei aqui na aliança, na lição de domingo, um ponto bem legal, que é a aliança e o evangelho, né? Então, deixa eu dar uma descrição aqui sobre evangelho. Evangelho, olha que coisa mais linda. É a boa notícia do cumprimento da promessa que Deus havia feito por meio dos profetas. Essa boa notícia tem a ver com Jesus, o Messias. Então, o evangelho é a boa notícia que eu tenho hoje para transmitir. Esse é o verdadeiro evangelho hoje, para mim, aqui. É eu transmitir a pessoa de Jesus. É eu dar essa boa notícia. Que quando a gente vai lá na aliança eterna, que foi feita lá atrás, tem dois pontos importantes na aliança. Toda aliança tem uma condição e toda aliança teve uma promessa. Toda aliança que foi feita teve uma promessa. Essa aliança foi feita, mas tinha uma promessa. Olha que legal, agora eu quero levar vocês para poder ler a primeira promessa que foi feita e a aliança. Eu quero que vocês me ajudem, hein, rapidinho, porque eu tenho uns textos aqui que eu preciso ler com vocês, para a gente poder fechar com chave de ouro aqui, e lendo a palavra de Deus, para poder fechar esse pensamento. Gênesis 9, de 8
a 13 é maravilhoso. Alguém pode achar para mim Gênesis 9, de 8 a 13? Aí eu quero que alguém ache Gênesis 17, de 1 a 8, por favor. Alguém se dispõe aí? Êxodo 19, 5. Quero que vocês me ajudem. Vamos ler aí, legal. Quem que ficou com Gênesis de 9 e 8 aí, a 13? Eu peguei. Chailda, boa. Beleza. Foi. Agora, Gênesis 17, de 1 a 8. Quem que vai pegar isso? Rosângela. Êxodo eu 19, dei. 5. Ah, Deise. A Deise, desculpa, eu estou confundindo a voz de vocês, viu? Então, vamos lá. A Deise ficou com Gênesis 17, de 1 a 8? Isso. Tá. Êxodo 19, 5. Quem que vai pegar aí? Eu pego, Rosângela. Pode ser. Rosângela. Beleza? Agora eu quero 2 Samuel 7, 12. Nós vamos ler todos esses textos aí, gente. Beleza? E vamos ver agora. Faltou Antônio Carlos? Salmo 89, 3, Antônio Carlos, eu vou dar para você. Então, vamos ver a aliança que Deus fez com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e conosco hoje. Todas elas foram carregadas de promessa. E nós vamos chegar no nosso tempo presente agora, nossa verdade presente. E eu preciso ler com vocês isso aqui. Gênesis. Quem que ficou com Gênesis 9, 8? Tiailda, por favor. 9, 8 a 13, Tiailda. Eu preciso que você leia Gênesis 9, de 8 a 13. Tá bom. Vamos lá? Todo mundo acompanhando aí? Deus também disse a Noé e a seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Boa. Então, aqui, um outro ponto também de todas as alianças que tinha sempre um sinal. Né? E o sinal aqui foi o arco-íris. E qual foi a promessa dessa aliança que foi feita aqui? Qual foi a promessa? Do mundo não ser mais destruído em dilúvio. Nunca mais. Nunca mais. E Deus firmou essa promessa com Noé. E isso nunca mais vai acontecer. Ele fez uma aliança, colocou um sinal e colocou uma promessa também. Beleza? Então agora vamos lá. Gênesis 17, de 1 a 8. Vamos ver a aliança que Deus fez com Abraão. Qual é a promessa? E tem um sinal ali também, hein? Gênesis 17, de 1 a 8, Deise, nossa aluna. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Eterno apareceu a ele e disse: eu sou o Deus forte, viva com integridade diante de mim. Faça todo o esforço possível para se manter assim. Vamos fazer uma aliança e darei a você uma família enorme. Abalado, Abrão lançou-se ao solo, com o rosto em terra. E Deus declarou: minha aliança com você será esta. Você será o pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. Mas, para ressaltar a ideia de que farei de você o pai de muitas nações. Farei de você o pai de muitos pais. De você sairão nações, reis virão de você. Estou estabelecendo minha aliança entre mim e você, uma aliança que inclui seus descendentes. Será uma aliança contínua, e por causa dela, me comprometo a ser Deus e o Deus dos seus descendentes. Agora desculpa, pensei que você tinha finalizado. Pode continuar, Deise. Estou dando a você e seus descendentes essa terra, no qual vocês estão acampados. Agora, toda a terra de Canaã
ela pertencerá à sua família para sempre, e eu serei o Deus deles. Amém. Eu vou só completar aqui. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, e no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne e o prepúcio, e será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Então, nós temos aqui o sinal e uma promessa. Qual foi a promessa aqui? Que Deus deu a Abraão? Ele seria pai de muitas nações. Farei de ti uma grande nação. Você será grande. E eu te constituirei o milagre, porque ele não tinha idade mais para ser, nem ele, nem a esposa dele. Mas ele fez uma promessa. E amém por isso, porque nós estamos aqui por causa dessa promessa, né? Sim. Não é verdade? Então, vamos lá. Agora, a aliança que Deus fez com o povo através de Moisés. Quem que está com o Êxodo 19:5? Eu. Vai lá. Rosângela. Êxodo 19:5. 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Qual que está a promessa aqui? Ser um povo especial, né? A Ele fala promessa que sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Sim, sim. E aqui, eu não quis estender mais, mas o sinal aqui, se a gente for continuar lendo, é os 10 mandamentos, é a lei de Deus. A lei de Deus. Nesse contexto aqui, a promessa e o sinal é a lei de Deus. Toda aliança tem que ter, não é verdade? Um sinal. Boa. Então, vamos lá. Agora, 2 Samuel 7:12. Quem que achou aí? Sou eu. 7:12. Começa um pouco antes a promessa, que é no final do 11. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. Daí no 12. Quando você morrer for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um de seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Veja bem, se a gente continuar lendo, de quem que Deus está falando aqui? De quem que a respeito de quem que essa promessa fala? Está falando com quem? Com Davi? Está falando com Davi. Está falando com Davi. Sim. Qual é a promessa aqui? Do Messias, né? Do descendente. Aliança. E se você for ver lá no começo do capítulo 1, está lá o título, a aliança do Senhor com Davi. Essa foi a aliança que Deus fez. Você tem que ler todo, né? Eu só peguei um pincelado ali. É a aliança que Deus fez com Davi, prometendo o quê? O descendente, prometendo o Messias, a promessa do Messias. Certo? Sim, certo. Agora, Salmo 89:3. Salmo 89:3. Vamos lá, o Antônio Carlos. Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. E para sempre estabelecerei com ele a minha posteridade, firmarei o meu trono de geração em geração. Aí você continua lendo. Então, é assim, todos eles tiveram uma promessa e tiveram um evangelho. Eu não tenho tempo aqui para a gente poder esmiuçar isso, mas cada um deles tinha, no teu tempo, um evangelho a ser pregado. Sim. Aí vem para nós hoje uma aliança particular de cada um com Deus. Nós também temos uma promessa. Qual é a nossa promessa hoje? Quando Jesus subiu, ele prometeu para nós que ele deixaria o Espírito Santo, que ele voltaria outra vez. Até o fim. Não é verdade? Então, ele deixou para nós essas duas principais promessas, dentre outras, que sem o Espírito Santo nós não somos ninguém,
e com a promessa da segunda vinda, que vai resolver todos os problemas desse planeta, é o evangelho daquela aliança eterna que, na verdade presente que nós vemos hoje, que nós temos que cumprir. Sim. Foi essa a lição que eu tive para mim da semana. Porque a aliança ela é minha com Deus, o evangelho que eu tenho que pregar hoje dessa aliança eterna, que é o poder do Espírito Santo transformando vidas e que ele vai voltar. Essa semana eu falei com gente numa loja que eu estava atendendo e começou assim, foi Deus que começou, né? Porque a gente não começa nada, né? A hora que eu vi, eu já estava falando, ele já estava perguntando sobre a segunda vinda, aí eu já estava falando, Tia Hilda, quando, acho que foi você que comentou, eu não sei quem comentou aí, que a gente parece um alienígena, né? A hora que eu falei que eu tinha 30 anos de casado, os caras falaram, ô louco, mas eu não acredito, 30 anos de casado, mais 7 de noivado, já faz quase 40 anos que eu tô com a minha esposa, né? Então, para nós, hoje, um casamento assim é uma coisa um ponto fora da curva, diante da situação que a gente vê hoje, né? E esse é o evangelho que a gente tem que fazer, que nós temos que fazer a nossa parte. E eu preciso ler mais um texto aqui com vocês. Segundo a Reis, eu preciso ler esse texto aqui com vocês. Segundo a Reis 23:3. 23:3. Eu acho que esse texto aqui é Josias renovando a aliança dele diante do Senhor, né? Aí o rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, todos os moradores de Curitiba, do Brasil, desse mundão todo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança entre o Senhor para o seguirem, guardarem todos os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a tua alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Uhum. Lindo. Eu acho que se a gente for parar para pensar, essa lição vem chamando nós para a gente renovar nossa aliança com Deus. Isso. E esse chamado, ele veio numa hora mais do que oportuna. Eu não deixo de crer nisso, porque o momento em que nós vivemos, nós temos que estar renovando. De vez em quando a gente renova os nossos votos de casamento, nos eventos por aí, e isso é bom. E esses renovos, eu acho que eles são necessários, não é? Esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscrevereis. Tia Hilda, você comentou sobre esse texto aqui, eu lembrei porque você comentou sobre a idolatria começar no coração, começar aqui dentro, né? Quando Deus fala que ele vai colocar a mente aqui dentro, imprimir na nossa mente, aqui, ó, colocar as leis dele na nossa mente, é justamente para que a gente tome uma vacina contra a idolatria. Então, eu precisava dividir isso com vocês e eu acho que essa é a essência do que a gente vive hoje como cristão, né? De levar esse evangelho e renovar essa aliança particular e individual, cada um com Deus. Gente, eu acho que era isso daí. Foi legal, foi muito bacana ouvir vocês. E se alguém tiver mais algum comentário, é só comentar aí, tá? Senão a gente já pode fechar e vamos descansar, porque amanhã... Eu acho que o doutor João queria falar que ele estava com a mão levantada, teve um Fala, doutor, momento. eu não vi porque eu estou no celular aqui, agora que eu vi, João. Vai lá. Tranquilo. Eu acho que, claro que isso aí é uma questão individual e que a gente não tem que olhar para os outros, a gente deve olhar para nós mesmos, né? Para nossa própria vida, né?
Eu acho que não temos tempo mais para sermos cristãos profissionais, sabe? Nossa, A gente tem que eu ser ia falar cristão isso. de verdade, do jeito que a gente é. Porque o cristão profissional tá cheio por aí, gente. Infelizmente, a nossa igreja cresceu bastante, ela é muito organizada, Uhum, financeiramente ela é rica, né? uhum. E, infelizmente, às vezes as pessoas acham que não, isso é só uma profissão, né? Eu tô aqui, eu sei lá, né? Enfim, é obra de Deus, mas eu tô aqui pelo salário, pela estabilidade, né? E a gente se esquece da responsabilidade, porque quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu me pergunto, né? Eu não tenho como realmente ser igual a Cristo. É Ele quem completa aquilo. Eu venho do jeito que eu sou. Não adianta eu tentar ser outra coisa. Com Eu certeza. olho para algumas pessoas, dentro da igreja mesmo, eu me assusto. Ainda bem que eu não olho... Elas não são meu exemplo. Meu exemplo é Cristo. Sim. Eu me assusto porque eu vejo gente que está preocupada com o carro que dirige, com a roupa que usa, com o status que tem. Gente, todo mundo morre igual. Olha essa pandemia. Eu não entendo isso. Se a gente não fizer essa reflexão, e isso tem que ser diário. Eu não sei qual é o conforto que as pessoas têm. E Cristo falou, não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. Eu entendo que é paz de espírito, paz e conforto, mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o inimigo tenta nos tirar desse conforto. Não é possível, eu não acredito nisso. Eu não vejo, se você está realmente a fim de fazer a vontade de Deus para a tua vida, você vai ser incomodado. Uhum. Você vai ser bem incomodado. É. Então, tomara que a gente realmente não se acostume com esse conforto e que a gente não se torne cristão profissional. Porque cristão profissional, a casca, Deus não quer. Deus está olhando é o coração. O que é que você realmente é. Isso ele sabe. Quais são as tuas intenções e os teus motivos? Ele sabe. Ele conhece. E eu não sou o exemplo. O exemplo é Cristo, realmente. E eu me visto vamos pensar assim, desse privilégio de pedir assim, arrego no sangue dele, porque em mim mesmo não tem nada muito bom. Né? Mais ou menos isso aí. Fala, Rosângela. O nosso João começou a falar aqui, eu falei, nossa, exatamente o que eu estava pensando. Tem uma pergunta aqui na parte de sexta-feira, uma pergunta para consideração, e eu fiquei meditando nela, e aí algumas respostas me vieram à mente. Como podemos cumprir o papel que os antigos israelitas deveriam ter cumprido em seu tempo? E como evitar os erros que eles cometeram? Isso que você, Nilson, colocou, né, do Evangelho da Aliança ser alguma coisa bem individual, bem personalizada, a gente tem que lembrar disso, né? Porque a gente olha muito para o povo de Israel, fala, eles fizeram isso, eles erraram nisso, naquilo, tal, mas e eu? Né? A aliança é comigo hoje, né? Então eu tenho que me preocupar comigo. E é isso que o João falou agora. Aí eu estava pensando numa possível resposta e eu cheguei à seguinte conclusão, que a gente só pode cumprir esse papel que eles deveriam ter cumprido e não fizeram, né? Mas a nossa esfera hoje, porque a aliança é para nós hoje, a gente só pode cumprir isso, à risca, fazendo aquilo que o Senhor nos tem ordenado, né? Então, ele tem pedido também para nós uma série de coisas. Muitas vezes ele pede, não como Abraão, talvez, que a gente saia da nossa terra e que a gente vá para um lugar que a gente nem sabe para onde é, né? Não que, sei lá, ele peça para sacrificar um filho, mas ele está pedindo outras coisas, duras também, muitas delas, extremamente duras, difíceis, né? Mas isso que o João falou está ligado com a resposta que eu coloquei aqui. Não dá mais para ser cristão profissional. Eu coloquei assim, não há mais espaço para dúvidas e desconfianças. Ou nós somos do Senhor e fazemos a vontade dele, ou nós somos do mundo e fazemos a nossa própria vontade. Não tem mais meio termo. Nós estamos chegando
eu acho que já chegamos, né, a um momento em que nós temos que tomar essa decisão de uma forma definitiva. Porque o povo de Israel teve muito isso, nesses altos e baixos, né? Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Aí, no momento seguinte, Moisés, Arão, nós queremos voltar para o Egito, porque no Egito tem panela de carne, tem cebola, tem pepino, tem limão, né? Daqui a pouco aconteceu alguma coisa, não, porque o Senhor... Não, mas daqui a pouco já eles estavam ali brigando outra vez com Moisés, com Arão, com a liderança e tudo mais. A gente tem que se posicionar. Não dá mais para ser realmente cristão profissional. Tem que ser genuíno. E essa genuinidade, claro, ela só vai vir do nosso relacionamento com Deus, né? Quanto mais a gente buscar esse relacionamento, mais e mais nós vamos ser... nós vamos permitir que o Senhor cumpra em nós a sua vontade, vamos ser instrumentos na mão dele para abençoar outras pessoas, né? Não tenha dúvida. Eu acho que fecha com chave de ouro a nossa lição. Se alguém tiver mais algum comentário aí, se não, a gente fecha aqui, porque, para mim, foi edificante demais. E deixa eu ver o horário. Já temos o horário, né? Começamos às 8, é 1 horinha mesmo a nossa lição. E acho que 1h15 acho que deu. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Se não, vamos fazer a oração? Beleza? Dormindo já. Eu vou pedir para a Deise fazer uma oração para nós hoje. Você faz para nós, Deise, essa oração de encerramento? Sim. Então eu quero que você faça para nós. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por essa semana que passou, Deus querido, e por esse sábado, Senhor meu Deus, por mais um sábado, Senhor meu Deus, que nós iniciamos nos deleitando no Senhor, aprendendo e compartilhando, Senhor meu Deus, aquilo que nós aprendemos na Tua Santa Palavra. Deus, abençoe nossas vidas, nos dê, Senhor meu Deus, do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que a cada momento, Senhor meu Deus, nós aprendamos mais da Tua Palavra e que nós possamos, Senhor meu Deus e meu Pai, levar a Tua Palavra, o Teu Evangelho, Senhor meu Deus, e como aqui foi dito, ser uma bênção, ó Pai. Então que nós tenhamos, que nós vivamos essa bênção, para que nós possamos levar, ó Pai querido, aqueles que ainda não a possuem, Senhor meu Deus e meu Pai, e que, Senhor meu Deus, quando nós esquecermos da aliança que o Senhor tem conosco, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos lembre, para que nós possamos, ó Pai querido, um dia, quando Cristo voltar, viver, ó Pai amado, na eternidade contigo. Não porque nós merecemos, ó Pai, mas porque o Senhor tem essa promessa para nós, e o Senhor é fiel em cumprir. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Que bênção. Pessoal, que alegria, muito bom. Um beijo no coração, uma boa noite. Cadê a Thelma? A Thelma está aí? Está lá dentro. Ela tá lá na cama já. Eu quero ver o gato. Você quer ver o gato, é? Deve estar lá com ela. Com certeza está lá junto, lá por lá também.